Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral, pela graça de Deus. Então, somente pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seus ilustres pastores, Luiz e Sandra Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte, da autoria do ilustre pastor Eduardo Góes, e que tem como título, abro aspas, A Alegria Celeste e seus fortes motivos, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer a narrativa bíblica das parábolas da ovelha e da dracma perdida. Também perceber que há grande alegria na terra e nos céus por um pecador que se arrepende. E, por fim, praticar. Nosso desafio como cristãos é anunciar o Evangelho, procurar tirar pessoas do caminho da perdição. O texto áureo diz o seguinte: lembrem-se disso, abro aspas, quem converte um pecador do erro de seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados, fecho aspas. Encontramos essa referência no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 20. Textos bíblicos inspirativos. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 3 a 10. Abro aspas. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A introdução desta lição diz o seguinte: Tim Keller fala da importância da boa contextualização para anunciar o Evangelho na nossa cultura, vencendo suas barreiras. Ele usa a ilustração de uma pedra gigantesca que precisa ser
removida do caminho, para isso, ela precisa ser perfurada delicadamente até o seu centro. Depois deve-se depositar os explosivos dentro dela e acender o pavio. Bum! Acontece a explosão. E a pedra é removida do caminho. Alguém já comentou que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é a seção dos achados e perdidos, pois tem 3 parábolas: da ovelha, da dracma e do filho. Todos são perdidos, mas que depois foram achados. Nossa lição vai abordar as 2 primeiras parábolas. Se observarmos o contexto do texto, no versículo 2 de Lucas, capítulo 15, poderemos perceber que foi uma crítica dos fariseus que motivou Jesus a contar as parábolas. Eles o criticam por receber pecadores e comer com eles. E a partir daí que Lucas diz: então Jesus lhes contou. As parábolas contadas por Jesus têm alguns detalhes em comum. Vamos ao tópico número 1. O esforço em busca do que se havia perdido. O primeiro detalhe perceptível é o esforço. O dono da ovelha perdida vai atrás, até encontrá-la. E quando encontra, a carrega nos ombros. Normalmente o pastor fazia todo o seu trajeto com as ovelhas e no seu retorno, ao fim do dia, as contava. Podemos levar em consideração que já era um esforço a mais. Pois é, depois do expediente comum, que ele tem que ir para trás da perdida. No caso da dracma perdida, a mulher, à noite, acende uma candeia, gasta o óleo para isso, varre a casa e procura atentamente. Quando você se esforça para limpar a casa, sabe muito bem do que estamos falando. É necessário esforço para perfurar a pedra delicadamente. O detalhe do esforço está claro nas parábolas. Jesus se esforçava para se sentar e comer com pecadores, ou seja, para encontrar pecadores perdidos. Se esforçou ao ponto de não se preocupar com a repercussão negativa que ele já sabia que geraria. Para cumprir a missão que Jesus deu à sua igreja, precisamos de esforço para sair do comodismo, das 4 paredes e encontrar o perdido. Quando uma igreja organiza evangelismo, planeja encontros de pequenos grupos nos lares, ministérios, que tentam anunciar a palavra para mulheres, homens, crianças, jovens, adolescentes, ela está se esforçando. Quando um crente fala de Jesus para os amigos, prega o evangelho para seus parentes, vive fielmente os ensinos de Cristo, ele está se esforçando. Aplicação para a reflexão. Como sua igreja pode se esforçar mais para anunciar Jesus e sua salvação para aqueles que ainda não conhecem? E você, o que pode fazer para cumprir
esse esforço. Vamos ao tópico 2, que diz: alegria pessoal pelo resultado obtido. O segundo detalhe é a alegria pessoal. Pode ser visto como o resultado do esforço da busca. O pastor coloca a ovelha encontrada alegremente nos ombros, tanto quanto a mulher, ou tanto quanto o pastor explica um motivo da sua alegria, ao dizer: pois encontrei. Existe uma alegria individual, uma satisfação pessoal por terem encontrado o que estava perdido. Quem já acendeu o pavio numa simples brincadeira de fogos de artifício, já sentiu a pequena alegria da explosão. Imagine então a alegria de ver o Espírito Santo convertendo um coração. Minha esposa e eu, diz o autor da lição, orávamos pela conversão de minha sogra há cerca de 12 anos, sempre nos esforçando para falar de Jesus e seu Evangelho. Quando ela esteve nos visitando em Porto Alegre, num culto em que minha esposa, Cláudia, pregou, ela se converteu a Cristo. Que alegria experimentamos ao ver Jesus respondendo orações que fazíamos há tanto tempo. Quando alguém é usado por Deus para alcançar um perdido, experimenta uma grande alegria individual. Não sei como você pode imaginar essa alegria. Talvez ao pensar numa mãe que vê o filho liberto das drogas, ou num pai que vê o filho ateu se render a Cristo. Quando você vê seu amigo de infância se render a Jesus, mesmo sendo tão autossuficiente por sua realidade intelectual e financeira. Se esforce para alcançar o perdido e experimente essa alegria pessoal. Aplicação para reflexão. Você tem percebido Deus te usar para alcançar novas vidas? Ou percebe que está estagnado, sem anunciar a salvação? O que você acha que pode fazer para experimentar a alegria de ser um instrumento do Senhor? Vamos ao tópico 3, que diz a alegria coletiva e compartilhada. Além do esforço e da alegria pessoal, o terceiro detalhe é a alegria coletiva. Isso mesmo. É aquela alegria resultado daquele esforço. Não fica apenas no âmbito individual. Nas duas parábolas, há um convite. Alegrem-se comigo. Uma dracma era o valor de um dia de trabalho braçal. Se compararmos com a diária de um ajudante de pedreiro em Porto Alegre, seria algo entre R$100 e 150 a diária. Algumas pessoas já disseram que essa mulher gastou mais que uma dracma para comemorar. Afirmação difícil de ser comprovada, mas o gasto para a comemoração gera uma reflexão. O convite para que outros se alegrem conosco normalmente exige de nós alguns custos. Receba que o texto diz que os anjos se alegram no céu quando um pecador se arrepende.
essa alegria coletiva não fica apenas aqui na terra. Ela acontece também no céu. O contraste que Jesus está usando é nítido. Os fariseus reclamam do fato que ele andava com pecadores, enquanto os anjos festejam no céu quando os perdidos são encontrados. Será que está acontecendo algo semelhante na igreja? Há um convite para a alegria coletiva. Que Jesus nos use para encontrar perdidos e desfrutar dessa alegria, custe o que custar. Aplicação para reflexão. Quando foi a última vez que você se alegrou pela conversão de alguém? O que podemos fazer para viver a realidade dessa alegria com mais constância? Conclusão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Encontramos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Para encontrar o perdido, precisamos anunciar o Evangelho, e isso exige um esforço. Precisamos anunciar a boa notícia de que Cristo nos salvou em um mundo que não quer ouvir isto. O escritor Ray Ortlund escreveu sobre essa barreira que o mundo tem para ouvir o Evangelho, dizendo, abro aspas, que mundo é este? Que mundo este o nosso? Em que uma coisa tão alegre possa ser tão odiada. Mesmo quando somos odiados, devemos nos esforçar para evangelizar e descansar no agir do Espírito Santo, convencendo o coração dos perdidos, pois a regeneração é obra de Deus, diz o escritor Michael Lawrence. Ao conversar com pecadores, Jesus está perfurando a pedra delicadamente, ao dizer, arrependa-se e creia. Ele está acendendo o pavio e gerando a explosão. A palavra grega traduzida por poder em Atos capítulo 1, versículo 8, no grego, é dinamis. Mesma palavra raiz da palavra dinamite. O agir do Espírito Santo através da pregação do Evangelho é uma verdadeira explosão na mente dos novos convertidos. Explosão que gera alegria pessoal e coletiva. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude a nos esforçar mais para anunciar o Evangelho e nos alegrar com os que serão salvos. Amém.